Queridos, eu quero começar. Talvez hoje eu vou ser um pouco mais calmo, mas um pouquinho também mais profundo, no sentido de propósito, de por que nós somos quem somos como igreja. E eu penso que essa oportunidade se dá até pelo fato de que hoje, mais uma vez, e isso tem acontecido repetidamente, a gente se tornou matéria, dos principais veículos de comunicação do Brasil, como uma igreja de ricos. Agora não dá mais para o branco, porque eles descobriram que o pastor é preto. Porque era igreja de ricos e brancos. Agora é a igreja de ricos que atrai os jovens da High Society. E também essas matérias suscitaram nas redes sociais uma série de discussões sobre nós. Então, as pessoas estão fazendo muitos vídeos no TikTok, no YouTube, no Instagram, tentando compreender o fenômeno que está ocorrendo aqui em Balneário Camboriú, através da Reino. E por que também essa igreja atrai tantas pessoas jovens, tantas pessoas bonitas, né? E teve uma pessoa que propôs que a adesão dos jovens ao cristianismo e à sua conversão é justamente pela falta de entretenimento. Eu não sei onde ela mora, mas em Balneário Camboriú não falta entretenimento. Talvez ela não sabe, mas nós estamos numa cidade que tem muito entretenimento. Não? Mas ela diz que a crise também tem impedido que as pessoas vivam lazer, momentos de lazer, que as famílias tenham um momento de lazer. E como que os adolescentes, os jovens não têm lazer, então eles acabam no desejo, no afã de se sentir parte de um grupo, ou de se sentir pertencentes, eles acabam aderindo à ideia da igreja, porque a igreja, de alguma maneira, faz com que, de forma gratuita, esses adolescentes ou jovens se divirtam. E aí é meio contraditório, porque a matéria diz, por exemplo, que nós somos pessoas que cobramos ingressos caros. Entendeu? Já a análise da TikToker é de que nós fazemos a noite da pizza por R$10, e que muitas vezes esse adolescente jovem nem precisa pagar, porque alguém paga para ele, e ele só gasta o dinheiro do ônibus, e ele se sente pertencente. Ou seja, as pessoas querem, de verdade, fazer análises sobre o comportamento humano, sempre desassociando da possibilidade de o homem sentir falta de Deus. Essa possibilidade não é cogitada. Essa possibilidade não é, de maneira nenhuma, apreciada por essas pessoas. Mas eu entendo que as pessoas sentem falta de algo que elas não sabem o que é, até o dia que elas encontram. E elas passam a entender, hein, pastor Júlio, que realmente o que faltava era Deus, e mais nada poderia preencher aquilo, porque essas pessoas que ela falou que por causa da crise estão sem entretenimento, não devem viver em Balneário Camboriú. Porque aqui nós temos uma praia, para quem não tem dinheiro nenhum, você tem entretenimento grátis na praia, né? Não paga, é de graça. Então, essas pessoas com certeza não moram aqui. Mas numa cidade como a nossa, que você tem muitas opções de lazer, e também você tem lazer para todos os bolsos, ou seja, lazer para todas as classes sociais, e o nosso pessoal aqui na nossa cidade, eles têm uma tendência, uma pequena tendência a viver um pouco de uma maneira assim intensa, tudo que diz respeito a entretenimento, entendeu? Eles vivem de forma intensa.
Então, eu conheço gente que quando ia na balada não conseguia ir em uma, ele ia em todas. Entendeu? É uma hora em uma hora na outra, uma hora na outra, porque o pessoal é intenso. Então, existe uma busca por algo que nos faça felizes. Às vezes a gente não sabe o que é isso, mas a gente está atrás disso. E a gente está atrás de algo que nos deixe feliz por mais de uma noite. Qual é o problema, às vezes, dessa alegria e euforia momentânea que a gente vive no lazer, na festa, na balada? É que quando o outro dia nasce, tudo volta ao normal. E aí você vê que não foi preenchido, que não satisfez, que não é feliz. E aí por diante, eu não preciso contar essa história, porque a maioria das pessoas aqui já viveram isso. A gente chegar de festa e no outro dia sentir uma tristeza tão profunda, mas tão profunda que parece que você consegue ver uma separação entre a alma e o espírito, e o seu espírito cabisbaixo. É a ausência de Deus. O que as pessoas estão encontrando na igreja é Deus. Já que a barreira que os impedia de chegar a Deus, chamada religião, e aí eu estou usando o termo religião no sentido pejorativo, porque ele pode ser usado também em um sentido positivo, mas eu estou falando da religiosidade, do julgamento humano, de tudo aquilo que o homem faz para cercar as pessoas, para que elas não se acheguem a Deus. E quando isso cai, as pessoas se achegam a Deus, elas encontram o que estava faltando. Irmão, e quando você encontra com Jesus, e Jesus preenche o seu ser, você quer transbordar isso para todo lado. Você quer que todo mundo fique cheio. Consegue entender ou não? Aí nós vemos a maioria jovens, por quê? Porque o jovem tem força, o jovem tem energia, o jovem tem disposição, o jovem ele está muito mais comunicativo, né? Eu com 46 anos, não me considero um velho, mas já não falo mais como eu falava quando tinha 20. Hoje em dia eu ouço as coisas, eu mais ouço do que falo, entendeu? Às vezes eu ouço e fico quieto, às vezes eu ouço e fico calado, porque o tempo vai te ensinando a ficar mais sábio. Né? E quem é o sábio? O que se cala. Sábio é quem ouve, sábio é quem fica ouvindo, entendeu? Então quando a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a ouvir mais, falar menos, vai tendo menos disposição para debates, entende? Você quer realmente transbordar a vida. O jovem não, ele está no momento em que ele está para o combate, entendeu? Então ele quer debater, ele quer discutir o assunto, ele quer ir a fundo, ele quer passar a noite inteira falando daquilo, não tem zero problema com isso, entende? Então eu penso que o jovem, como a Bíblia diz, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então eles são fortes, são cheios de energia, têm muita vitalidade. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa essência perdida do homem, que é essa essência que o homem perdeu lá no início, no Éden, no jardim do Éden, que o homem busca. Como se deu isso? Um pouquinho de como se deu isso. E de como resgatamos isso. E de por que a igreja está vivendo esse tempo de avivamento. É um avivamento, sem sombra de dúvida, é um avivamento. E esse avivamento está acontecendo também porque a gente está muito perto do fim. E é óbvio que o Senhor está acelerando as coisas e está trabalhando mais para que o máximo de pessoas se acheguem a Jesus. Os escolhidos de Deus, os eleitos do Senhor, eles não vão se perder. Então a igreja precisa realmente andar veloz, porque Deus escolheu muita gente que ainda não está aqui. Eu preciso te falar que o Senhor te escolheu antes de você nascer. Vou falar de novo. O Senhor te escolheu antes de você nascer. Diga, e por que Ele me escolheu? Você também não quer saber de nada, pergunta aí, velho. Todo mundo junto, vamos lá. Porque Ele te conheceu. O Senhor nunca escolheu alguém que Ele não conheceu.
Mas aqueles, olha como diz o texto bíblico, que ele de antemão conheceu, também predestinou. É assim que diz a Bíblia, que o Senhor de antemão nos conheceu, ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, você já existia em Deus. E Deus te conheceu profundamente. E porque Deus te conheceu, te escolheu. Eu vou ler alguns textos para que você possa assimilar isso biblicamente. Dá para a gente colocar Efésios capítulo 1, verso 4? Se tiver aí no nosso projetor, alguém bom de Bíblia, fica perto aí, porque eu quero acelerar hoje. Quero liberar muito conhecimento. Diga comigo, como também nos elegeu. Cutuca quem está do salão, diga assim, ele te escolheu. Você está vendo que foi escolha? Você foi eleito de Deus. Ele te escolheu, ele te elegeu. Não é que ele não tinha outras opções. Ele escolheu você. Quem está aí? Olhe para isso. Como também nos elegeu. Onde? Onde estávamos? Traz a sua mão direita assim, ó. Diga nele. Nele. Você sabe que existe uma... Deixa eu ficar parado aqui para a gente ficar na câmera. É sair só para vocês lerem, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe na Bíblia um princípio chamado princípio da existência de todas as coisas. Tudo que eu posso ver veio a existir a partir de um original que existe no mundo invisível. O que é visível é cópia imperfeita das coisas espirituais e invisíveis. Tudo que eu vejo veio do mundo que eu não posso ver. E estas coisas que aqui vejo são sombra, figura, modelos, tipos de um antítipo, de um original, que existe no mundo espiritual primeiro. Tudo, sem exceção, exatamente tudo. Ou seja, eu tenho um corpo físico, porque primeiro Deus me deu um corpo espiritual. E esse corpo físico, ele é uma sombra, um modelo, uma cópia, semelhança do corpo original, que é o espiritual, que foi gerado primeiro. A cadeira que você está sentando, ela só pode ser criada nesse mundo porque uma cadeira correspondente e semelhante existiu primeiro no mundo espiritual. Essa é a cópia. Como que as ideias vêm para o mundo? Nós extraímos essas coisas do mundo espiritual. Por isso que Deus chama o que não é como se já fosse. Porque lá no mundo dele ele já viu. Então ele chega para a terra e diz, terra, produz a árvore. Como se você nunca viu uma? Ele já viu. Deus sabe exatamente o que é uma árvore, porque no mundo dos espíritos tem árvores. As nossas são sombra, figura, modelo, cópia. Está conseguindo entender? Diga amém. Então diz assim, ó, em Hebreus, no capítulo de número 2, se eu não me engano, verso 3, diz o seguinte: pela fé nós cremos que pela palavra os universos foram criados. Outra tradução. Pela fé cremos que pela palavra de Deus foi o mundo formado. De maneira que aquilo que eu vejo veio a existir daquilo que eu não vejo. Então, esse é o princípio da existência de todas as coisas. Todas as coisas criadas vieram daquilo que é invisível. Está conseguindo entender? Diga amém. Você não podia ver, mas existia. Isso veio para nós como sombra, figura e modelo. Tudo tem uma sombra na terra. Deixa eu ver se eu mostro isso para você em um texto para você entender melhor. Coloque Hebreus capítulo número 8, verso 1. Hebreus 8, 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade,
ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Diga comigo, verdadeiro tabernáculo. Então o de Moisés não é o verdadeiro, é a cópia. Porque o verdadeiro não foi Moisés que fez, foi Deus. Cutuca quem está perto de você. Fala, está entendendo, irmão? Verso 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Está falando de Jesus, como sendo ele nosso sumo sacerdote. Vai lá. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei. Ou seja, havia sacerdotes da casa de Levi, Jesus era da casa de Judá, ele não ia ser sacerdote nunca, se fosse segundo os planos da terra. Mas ele é sacerdote segundo os planos do céu. Consegue entender ou não? Porque para você ser um sacerdote, na época da lei, você tinha que ser levita. Ok? Quem é Levi? Um dos filhos de Jacó com Lia. Ela teve Simeão, ela teve Rúben, Simeão, Levi e Judá. Então Lia teve 4 filhos com Jacó, Levi é o terceiro desses filhos. E Levi teve outros 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. De onde vieram as 3 principais classes de levitas. Os levitas gersonitas, os coatitas e os meraritas. Então lá Coate teve vários filhos. Dentre os filhos de Coate tem um que chama Anrão. E Anrão teve outros filhos. Dentre os filhos de Anrão estão Moisés, Miriam e Arão. E na casa de Arão, Deus levantou um sacerdócio. Os filhos de Arão, Eleazar e Itamar, eram sacerdotes. Então entenda, para que eu fosse um sacerdote, eu tinha que ser levita, anamita, coatita, anamita, nascido na casa de Arão, não era qualquer um. Como Jesus, tanto por Maria, como por José, descende da tribo de Judá, José por meio de Salomão, Maria por meio de Natã, 2 filhos de Davi, então Jesus não poderia ser sacerdote segundo as leis da terra. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio escolhido, sonhado, planejado desde os céus. E por que ele é sumo sacerdote? Porque ele está num santuário celeste. Então olha o que o autor está dizendo. Se ele estivesse na terra, ele não poderia ser sacerdote, já que tem sacerdotes ali que ministram segundo a lei. Mas no céu, é só ele. No céu, ele é o nosso sumo sacerdote. Quem conseguiu entender, diga amém. Qual é o papel do sacerdote? Interceder diante de Deus pelo povo. E qual é o papel do sumo sacerdote? Apresentar expiação diante de Deus pelo povo. Então Jesus não só é o nosso intercessor, mas nossa expiação diante do Pai. Consegue entender ou não? E o fato de Jesus estar lá significa que nós aqui estamos livres e assegurados na nossa salvação. Enquanto Ele estiver à destra da majestade, você não vai se perder. Quem conseguiu entender, diga amém. Pode passar o verso 5? Os quais servem. Quem são esses quais? Os sacerdotes segundo a lei. Os sacerdotes da terra. Para que eles servem? Eles servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Só existe sacerdote na terra, porque primeiro existe o no céu. O da terra é a cópia. Então Jesus é um eterno sacerdote. Consegue entender ou não? Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Ou seja, Deus abriu o céu para que Moisés visse o tabernáculo celestial. E aí Deus falou para ele: conforme o modelo que eu te mostrei naquele dia no monte, você vai fazer na terra. É uma cópia. O verdadeiro está no céu. Consegue entender ou não? Então, o que você está vendo agora, quando você olha para os lados, é um corpo físico correspondente a um corpo espiritual. Se você pudesse se ver no espírito, você ia levar o maior susto da sua vida. Porque você ainda é muito mais bonito do que eles pensam. Consegue imaginar? Quem conseguiu entender até aqui? Volte lá para Efésios capítulo 1, verso 4. Então preste atenção. Nós existíamos aonde? Em Deus. Onde estávamos? Em Deus. Quando uma criança nasce, quando vai nascer uma criança, onde ela vai estar? No ventre da mãe. Ponto. Então a mulher grávida é uma sombra de como Deus nos gerou. Ah, não pegou. Vou falar de novo. Quando uma mulher está grávida, ela é uma sombra de como Deus nos gerou. Porque assim como uma mulher gera um filho no ventre, Deus nos gerou dentro dele. E dentro dele, ele nos escolheu. Preste atenção. Antes de existir o primeiro pó da terra, antes de Deus formar a terra e criar o mundo, você já existia em Deus. Deus te conheceu e Deus te escolheu para que você estivesse aqui agora. Olha isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Consegue entender? Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo para você ser santo, irrepreensível e em amor. Quem conseguiu pegar? Zacarias capítulo 12, verso 1. Zacarias 12, 1. Zacarias 12, 1. Peso da palavra do Senhor. Todas as vezes que Deus fala, ele se apresenta. Você pode pegar a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, Deus nunca vai falar sem primeiro se apresentar. E ele sempre vai se apresentar na faceta em que vai falar. Por exemplo, se Deus quiser falar de saúde, de cura, ele vai dizer: eu sou Jeová Rafá, o Deus da cura. Quer falar de provisão, ele diz: eu sou Jirê, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele quer falar de guerra, eu sou Jeová Sabaô, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos. Ele quer falar de justiça, ele vai dizer: eu sou Jeová Tsidkenu, o Deus da sua justiça. Então, sempre ele vai falar de libertação, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Porque ele sempre vai falar na faceta, ele vai se apresentar na faceta em que ele vai falar. Deus tem 70 nomes. Então, ele vai usar esses 70 nomes para se relacionar com os seres humanos. Por isso que quando Moisés pergunta: tá, eu vou lá no Egito dizer ao faraó que é para libertar o povo. Mas se ele me perguntar quem me manda até ele, o que eu vou dizer? Aí Deus falou assim: ó, para o faraó você vai dizer: o Deus dos hebreus me mandou. Mas se os hebreus te perguntar, você vai dizer: eu sou me mandou. Eu sou. E o que isso quer dizer? Que ele é tudo aquilo que você precisa que ele seja no momento que você precisa que ele seja. Consegue entender? Então o nome do Senhor é Eu Sou. Eu sou 70 nomes para o que você precisar falar. Quem conseguiu pegar? Olha isso. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor. Qual? O que estende o céu e que funda a terra. Então diga comigo: o Deus Criador vai falar. Quem vai falar? Você está aí, irmão? Pelo amor de Deus, se anima que eu vou até pagar seu jantar hoje. Vamos lá.
Quem vai falar? O Deus Criador vai falar. Olha isso. E que forma o espírito do homem dentro dele. Então, preste atenção. Não está dizendo que Deus forma o espírito do homem dentro do homem. Está dizendo que Deus forma o espírito do homem dentro de Deus. Consegue assimilar isso ou não? Por isso que ele nos escolheu nele. Viu o texto? Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nós estávamos em Deus, porque Deus cria a matéria. Quando Deus vai formar o homem, a Bíblia diz, e Deus formou o homem do pó da terra. Essa palavra formou dá a ideia de Deus ter manipulado com a própria mão. Mas o seu espírito não é matéria. Então o seu espírito Deus não formou com a mão. Deus gerou nele. Então Deus é o Pai dos Espíritos. Vou falar de novo. Deus é o Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo de número 12, verso 6. Coloque, por favor, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então vamos de novo. Traduzir aqui numa linguagem que você entende. O Senhor disciplina aqueles que Ele ama e bate em todos aqueles que recebe por filho. Então, se a sua vida é um mar de rosa, talvez você não seja filho de Deus. Porque os filhos de Deus estão sempre, ó. Talvez, só talvez, tá? Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Pode passar? Mas, se estáis sem a disciplina da qual todos são feitos participantes, todos, sem exceção, todos os filhos de Deus são por Deus disciplinados. Consegue entender? Mas se você está sem a disciplina, então sois bastardos e não filhos. Porque no filho ele bate, mas ele não bate no bastardo. Deus não disciplina os filhos dos outros, só os dele. Os outros vivem à sorte. Consegue entender? É por isso que todo mundo compra muamba lá no Paraguai, atravessa a ponte de boa e quando vai você pegam. Deus nos disciplina. Quem está entendendo, diga amém. Olhe para quem está do seu lado e diga, cuidado, Deus disciplina os seus filhos e bate naqueles que Ele ama. Amém? Pode passar? Além do que, tivemos os nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Veja isso, Deus é o Pai dos Espíritos. Então Ele cria a matéria, mas gera os Espíritos. Da matéria Ele é Criador, dos Espíritos Ele é Pai. Ele gerou você nele. Ele te conheceu quando você estava dentro dele. Ele te escolheu quando você estava dentro dele. Você está conseguindo entender? Diga amém. Antes mesmo da fundação do mundo, Jeff, antes mesmo do primeiro pó da terra, Deus nos escolheu. Quem pegou? Quem está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando? E como que nós saímos de Deus? Como que cada pessoa que estava dentro de Deus saiu de Deus e encarnou? O processo em que você deixa o céu e vem para a terra chama encarnação. Você já deve ter ouvido isso por causa da encarnação do verbo, a encarnação de Cristo. Mas como que você encarnou? Você não estava dentro de Deus? Olha o que Ele fez. Soprou.
Ele soprou você na matéria. Essa se chama lei do Espírito de vida. Ninguém nasce. Uma pessoa não vem à existência se Deus não sopra. Consegue entender? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Gênesis capítulo 2, vamos ver a cena. A cena da origem. Gênesis capítulo 2, verso de número 6. Gênesis 2, 6. Um vapor, porém, subia da terra. Ou seja, ela estava úmida. E regava toda a face da terra. Terra molhada, barro. Vai. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então ele vai formar o corpo físico, o corpo humano. Vai dar forma, assim, sabe? E soprou em suas narinas, dentro do nariz do homem, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós temos 3 elementos. 3. O pó da terra, o corpo inanimado e sem vida, que Deus formou com a própria mão. O espírito humano, o fôlego de vida aí, esse texto, essa palavrinha em hebraico é neshama. Vamos falar um pouquinho de hebraico? Diga comigo, neshama. Então a neshama humana, o fôlego de vida, o espírito humano foi soprado dentro da matéria. A junção da neshama com o basar, ou seja, do fôlego de vida, do espírito humano com a matéria, essa junção trouxe à luz um terceiro elemento, o ser vivente, a alma vivente. E o homem, então, foi feito espírito, alma e corpo. Um ser tricótomo, um ser tripartido. E esse homem estava cheio de Deus, no espírito, na alma e no corpo. Tão cheio de Deus, que leva quase 1000 anos para morrer, depois que peca. As pessoas no passado viviam quase 1000 anos. Entende ou não? Quanto mais distante nós vamos estando daquela essência, mais rápido a gente vai morrendo. Agora nós temos uma curva, né? Ao contrário, porque agora a gente aprendeu a cuidar da saúde. Diferente da Idade Média, a gente está vivendo mais. Mas ainda assim é muito distante daquilo que Deus projetou. Porque à medida que o homem foi se afastando de Deus, o poder do pecado de gerar morte no homem por completo morre espiritualmente na mesma hora que peca. A alma vai morrendo gradativamente e o corpo também. A morte do corpo e a morte da alma é gradativa. A morte do espírito é imediata. Quando o homem desobedeceu, seu espírito morreu. A conexão com Deus se cortou. O Wi-Fi caiu do céu com a terra. Não há conexão. O homem agora está totalmente sozinho. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Vou tentar ser o mais rápido possível. Me dá mais 10 minutinhos, no máximo 10 minutinhos. Quem me dá 10 minutos? 10, 20, 30, vamos lá, vamos contar. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Veja isso. Espírito, vírgula. E alma, a letra E, é um agente que adiciona, te mostrando que não são sinônimos. Então é espírito, vírgula, mais alma, vírgula, mais corpo. Consegue entender? Quem conseguiu pegar? Então o homem é um ser tricótomo, um ser tripartido. O homem existe em 3 dimensões. Quando Deus olha para você, Ele vê seu espírito, sua alma e seu corpo. Quando nós olhamos, a gente vê um. Quando Deus olha, Ele vê 3. Espírito, alma e corpo. Isso tudo estava cheio de Deus. Isso tudo estava inundado de Deus. E para que o homem caísse,
ele precisou sofrer corrupção no espírito, na alma e no corpo. Gênesis capítulo 3, verso 6. Primeiro Gênesis capítulo 2, verso 16, por gentileza. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim... Eu vou ter que voltar um pouco por causa da catequese, né? Segura. Põe no verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja, tem duas árvores lá no meio do jardim, a árvore da vida no centro, do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Capítulo 2, verso 16. Agora vai ficar mais contextualizado para os que não conhecem. E ordenou o Senhor Deus, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem pegou? Capítulo 3, verso 6. 3:6. Viu a mulher que aquela árvore, qual? A do conhecimento do bem e do mal. Por que a mulher foi comer da árvore? Se Deus falou para não comer. Mulher atraída pelo não. Tudo que você fala para ela que não pode, ela quer. Tudo que você fala que pode, ela perde a graça. Entendeu? Eu fui lá em Curitiba uma vez com a Priscila, e a gente foi num shopping lá chamado Batel. E ela entrou numa loja e falou, preciso de uma bolsa. Me dá o cartão aí que eu vou lá comprar a bolsa. Falei, pode comprar. Ela ficou meia hora lá dentro e voltou sem a bolsa. Falei, e a bolsa? Ah, depois eu vejo. Quando você não proíbe, meu irmão, perde a graça. Deus nos deu 613 leis. Quantas leis? De Gênesis a Deuteronômio tem 613 mandamentos. 248 prescritivos, 365 deles proibitivos. Os prescritivos Deus pôs no homem, os proibitivos na mulher. Por isso que tudo que diz não, ela quer. Olha, o Adão morava lá sozinho, nunca foi nessa árvore. Entende? Se você não perceber essas coisas, você nunca vai entender o homem e a mulher. A Bíblia diz que a mulher, ela é para o homem aquilo que o homem é para Deus. E o homem é para a mulher aquilo que Deus é para o homem. Então, para você entender como você deve agir entre homem e mulher, você tem que entender como Deus se relaciona com os homens. Porque na relação de Deus com os homens, Deus é o homem e nós, o povo, somos a mulher. Ele nos chama de esposa. Ele é o esposo. Consegue entender? Se você prestar atenção nisso, você nunca mais vai precisar fazer um curso de casal na sua vida. Escute o que eu estou te dizendo. O homem estava ali. E esse é o engano da maioria das pessoas que leem esse texto. Inclusive, pessoas muito doutas. José Saramago disse que a Bíblia deveria ser proibida para menores de 18 anos. Mas olha isso aqui. Essa mulher, ela já existia no homem. Mas antes dela ser formada, o homem não se sentia atraído por essa árvore. Ele vivia lá. E ele não se sentia sozinho. O homem não conhecia solidão. Não confunda. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus não disse, o homem está se sentindo sozinho. O homem era completo. A mulher estava nele. Ele era completo. Deus estava nele. Esse homem não sentia falta de nada. Nós sentimos falta. Porque nós nascemos já com a natureza caída de Adão. Adão não sentia falta. Deus disse, não é bom que ele esteja só. Deus não disse, ele está se sentindo sozinho. Consegue entender a diferença?
O homem não tinha falta de absolutamente nada. Ele era completo em tudo antes do pecado. Então Deus forma a mulher. Traz para ele. Por que Deus forma a mulher? Porque Deus quer que o homem se multiplique na terra. Então Deus dá a ele uma auxiliadora idônea, para que ela seja sua ajudadora. Aí tem um termo hebraico aí que o pessoal não se apercebe, mas ela ajuda se opondo, ela ajuda não concordando, mas de maneira idônea. Entende? Depois a gente pode estudar isso mais profundamente. Mas a mulher não nasceu para concordar com o homem. Se a sua concorda com tudo, tem algum problema. Tem algum defeito de fábrica. Né? Mulher tem que discordar, porque é assim que ela faz o homem crescer. Vai lá. Aí Deus falando. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer. Diga comigo, viu a mulher que a árvore era boa para comer. Agrada o paladar. O corpo. Ela foi tentada na primeira dimensão da sua existência, a física. Conseguiu entender ou não? Agora, como é que você sente o gosto de uma fruta que você nunca comeu? Pensa você pegando uma fruta que você nunca comeu. Você chega e dá uma mordida? Não, a gente olha se a aparência é boa, né? Porque primeiro tem que ganhar nossos olhos. Cheira. Põe o dente e vai mordendo devagarzinho. Porque se o gosto for ruim, você não termina a mordida. Consegue entender? Então o problema da Eva aí foi o quê? As mordidinhas. Foi. Não, porque raciocine comigo. Como que ela vai ver que o negócio tem gosto bom se ela não der uma mordidinha? Ela descobriu o gosto porque já tinha passado do limite. Consegue entender ou não? Se o perigo está ali e você está aqui, não tem perigo. O perigo é quando você acha que o perigo não é tão perigoso assim. E aí você começa a chegar muito perto do abismo, porque você acha que não cai. Foi o que ela fez. Ela sentiu o gosto. Quem pegou? E agradável aos olhos. Veja, os olhos são a porta de entrada para a alma. Tudo que agrada a sua alma tem que agradar os seus olhos. E é um negócio mágico. Diga por quê? Porque os seus olhos te enganam. O que parece feio hoje fica bonito amanhã, se você ficar olhando demais. Eles fazem uma cara de que eu estou falando besteira. 90% das mulheres que eu conheço, quando conheceram seus maridos, não acharam eles bonitos. Mas vai conversando, aí fica olhando, e olha, e olha, e olha, aí fala, não é que é bonitinho? Quem está pegando? Quem está pegando? E aí acaba como? Casada com o feio porque ficou olhando. Olhou demais. Entendeu, Tomate? Foi assim que Laru caiu. Nessa trampa. Nessa armadilha. Olha isso. Agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, aí já são aquele desejo de grandeza que da alma se transfere para o espírito. Caiu. Tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Você sabe que eu escutei a vida inteira o pessoal falar que quando a Eva comeu da fruta, o Adão não estava perto, não cuidou dela. Mentira, ele estava junto. Lê o texto em hebraico que você vai ver. E diz assim, ó, e o seu marido estava com ela quando comeu. Lê em inglês, vai estar escrito, e seu marido estava com ela quando comeu. Lê em francês, em alemão, em quase todos os idiomas. Quando chega no português, vira esse negócio. Fica parecendo que ele não estava junto, mas ele estava.
quando Deus deu a ordem para não comer dessa árvore, a mulher não tinha nem sido formada. Ela não estava lá. Ela estava dentro dele ainda. Então, quando ela é formada, quem tem que ensinar para ela que ela não pode comer aquilo? Ele. Porque, por princípio divino, por princípio de Deus, quem tem autoridade tem que ensinar quem está debaixo de autoridade. É assim que funciona com Deus. Porque, olha como a Bíblia diz, pais ensinem as crianças o caminho que elas devem andar. Porque o pai é autoridade, então ele tem que ensinar. Quem tem autoridade tem o dever e a responsabilidade de ensinar. Consegue entender ou não? Então, quanto mais autoridade você tem, mais dever de ensinar você tem. Agora, resta saber se ele ensinou mal ou se ela não aprendeu direito. Porque alguma coisa ela sabia. A serpente perguntou, como é que foi Deus disse? Ela respondeu lá alguma coisa, mas não respondeu certo. A ordem foi dada para o homem. E olha o que Deus falou, no dia que você comer, você morre. Diga comigo. Vou ler o texto de novo. Nós lemos o 16 do capítulo 2. Ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente, esse certamente quer dizer, não havendo possibilidade para outra coisa, morrerás. Então o que Adão pensou? Que agora é uma conjectura da minha cabeça, tá? Não está escrito aí. Mas eu fico imaginando. Se ele estava junto, ela queria comer. Deus falou que ia morrer. A amiga dela, a serpente, a cobra, falou que não. Que ela não teve um diálogo com a serpente. A serpente falou, não, vai morrer não. É que Deus sabe que se você comer, você fica igual a ele. Aí Adão pensou, em quem que eu acredito? Nela, na serpente ou em Deus? Deus falou, come e vai morrer, no mesmo dia. Ela está dizendo que a serpente falou que não morre. Ela come. Imagino que ela não morreu. Aí o Adão fez o quê? Comeu também. Por que pensou? Ela está viva? Então eu estou querendo não afirmar, mas só ventilar a possibilidade de que ele testou a Deus, deixando ela comer, para ver se ela ia morrer. É o marido. Imagina se fosse o inimigo. Aí ele comeu também. Morreu. Aí é que está. Porque a morte começa da mesma maneira que a vida começou. A vida começou no espírito. A morte também. Eles morreram imediatamente, só que morreram no espírito. Aí depois é a consequência dessa morte espiritual, é a vergonha, que aí já está na alma, né? Quem sente vergonha é a alma. De olhar para o outro, ver o outro nu e ficar com vergonha. Porque os dois andavam lá no jardim pelados. Capítulo 2, verso 25. Coloca aí para a gente ver. Capítulo 2, verso 25. Hoje é um daqueles dias que eu queria trancar as portas e não soltar vocês mais. E ambos estavam, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então eles vão passar a ter vergonha só depois do pecado. Porque aí a alma começa a se corromper. Ou seja, o espírito morre imediatamente e começa a morte da alma, que é uma degradação. Quando o homem peca, ele se torna desobediente. Então vai ser a primeira anomalia da alma dele. Mais tarde ele vai se tornar homicida, porque Caim não vai matar Abel. Mais tarde ele vai se tornar polígamo, porque Lameque vai ter duas mulheres, uma para dar filho e outra para dar prazer. E aí por diante, o homem vai se degradando, até chegar ao que a gente vê hoje. O homem sem Deus. Tem um texto do Novo Testamento que diz como ele é. Presunçoso, arrogante, prepotente, e aí vai. É uma lista quase que não acaba. Do homem sem Deus. É insuportável. Então, esse homem, que agora está vivendo uma morte contínua da alma,
e uma morte progressiva do seu corpo. O que é que ele busca na igreja? Quando ele vê alguém que tem vida, a quem Deus devolveu a vida, ele consegue perceber a sua morte. Porque os homens, com o advento do pecado, passaram a viver na morte de uma tal maneira que eles já não sabem mais discernir entre a morte e a vida. Porque a vida deles é na morte. O homem morreu imediatamente, no espírito. Mas olha o que aconteceu depois que ele come. Ele faz o avental, é expulso do jardim, planta, colhe, se relaciona com a sua mulher, tem filhos, sua casa cresce. Aparentemente a vida continua. Só que ela continua na morte. Então essa pessoa, ela só vai se dar conta de que está na morte o dia que ela foi exposta a um ambiente de vida. Aí ela vai olhar para você e vai dizer: o que ela tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? E aí começa a busca aqui. Porque lá fora eles não sabem nem dar nome para isso. O que as pessoas buscam na igreja não é lazer. Não é aceitação. Não é pertencer a uma tribo. Elas buscam vida. Porque elas estavam na morte. Consegue entender? Vamos gastar mais tempo falando disso essa semana. Domingo, se você conseguir, venha em uma das nossas 4 reuniões. Só não venha em todas, porque senão não cabe. Mas venha, que a gente continua. Depois você vê o resto pelo YouTube. Você que está no YouTube, fica ligado domingo, nós vamos continuar falando sobre isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Pastor Júlio Ribeiro, obrigado por o senhor estar aqui. Deus abençoe. Graças a Deus pela tua vida. Gente, eu sinto uma impressão de Deus no meu espírito, que nós estamos muito perto de viver uma virada de chave como igreja, através do nosso louvor. E o Senhor tem falado comigo todos os dias que essa virada só depende do nosso coração. Não é do nosso recurso financeiro, não é da nossa técnica musical, não é da nossa capacidade, só depende do nosso coração. Então eu quero que vocês, sempre que puderem, estejam intercedendo pelo nosso Ministério de Louvor, para que o coração deles não se desalinhe do coração do Senhor. Porque é muito fácil, com coisas que nos expõem, que a gente perca o coração daquilo que Deus quer. Eu não creio que é o caso aqui. Creio que o nosso pessoal está muito alinhado com o céu. Mas nós, como igreja, temos a responsabilidade de orar por eles. Porque Deus vai expor eles. Como expôs a Davi, quando foi matar Golias. Para que as multidões se acheguem a este lugar e recebam vida. Vamos levantar as mãos, vamos profetizar sobre eles? Diga comigo: eu declaro como igreja, na autoridade do nome de Jesus, que o coração de vocês vai andar sempre alinhado ao coração de Deus. Sejam cheios de temor e tremor pela presença de Deus. Não negligencie jamais essa presença santa, pura, que é a presença do nosso Senhor. Amém? Pode aplaudir Jesus pela vida deles? Alguma coisa está acontecendo aí, irmão.
No reino do Espírito, Deus está prestes a nos expor para essa nação toda, para que muitas e muitas pessoas recebam a Jesus aqui, recebam vida neste lugar. Quem está conseguindo entender, diga amém. Olha o que eu vou te dizer, para a gente ir embora. Há alguns anos atrás, quando nossa igreja começou, eu disse o seguinte: me parece que Deus rejeitou pelo menos parte da liderança eclesiástica dessa nação, se não toda. E eu disse aos que estavam comigo naquele momento, e disse isso inúmeras vezes, em muitas pregações: quando Deus rejeitou a Saul, Davi não assumiu o trono. Davi era uma criança. Quase todo o período que Saul passou no trono, Davi estava crescendo. Mas Saul já estava rejeitado e Davi já estava escolhido. Então, do momento em que Deus rejeita alguém até o momento que Deus coloca outro no poder, às vezes vai anos, mas não significa que Deus está com aqueles que estão no poder. Eu estou vendo nitidamente que Deus está fazendo uma mudança de liderança na igreja brasileira. Para mim, só cego não vê. E Deus rejeitou esse poder eclesiástico do passado para levantar novos homens e mulheres nesse tempo, para governarem a igreja de Deus junto com Cristo Jesus. Lembre-se do que eu estou te falando. Muitas igrejas estão nascendo como a nossa, de forma muito orgânica, debaixo de um poder sobrenatural, com um crescimento extraordinário, muito culturais, quase todas abominando o sistema eclesiástico passado. Deus está fazendo algo no Brasil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem maturidade, compreenda. Quem tem os olhos abertos, veja. Deus está fazendo algo. Está tudo sendo, mudado. Aqueles que estavam no poder estão perdendo o poder. Cada dia cai um, cada dia cai outro. E novos estão sendo levantados. E para que a gente não seja substituído amanhã também, nós temos que aprender que chega uma hora que você, como líder, precisa levantar quem você treinou. Porque se você se tornar tão bom a ponto de ninguém poder se substituir você, Deus vai ter que tirar você como tirou Saul. Deus é um Deus de gerações. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando ele tratava com Abraão, ele estava preparando o caminho de Isaac. Quando ele tratava com Isaac, estava preparando o caminho de Jacó. Se Deus está trabalhando conosco, já está preparando o caminho de alguém. Por isso, do nosso cuidado com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Porque em poucos anos, eles são os adultos e os líderes da igreja. E eu já me considero uma geração que passou. Então, o que eu quero acertar? Preparar e pavimentar um caminho para que os que têm que vir atrás de mim venham e façam o que tem que fazer. E outra coisa que eu tenho muito temor de fazer é de não ter esse microfone só para mim. É de entregar na mão daqueles que Deus está levantando. Porque assim como disse Davi, quando Absalão se levantou contra ele, querendo tomar dele o trono de Jerusalém, Davi, na sua sabedoria, cheio do Espírito Santo, disse o seguinte: se Deus deu o trono para ele, e nós lutarmos para defender o trono, nós podemos nos tornar um Saul. Mas se Deus não deu o trono para ele, ele não vai conseguir tomar de mim. Então Davi diz: vamos sair de Jerusalém e vamos deixar o trono vazio, e deixa que Deus decida. A primeira prova de que Deus te deu algo é que você não precisa lutar para defender isso. Deus te deu, ninguém te toma. Você vai sair e vai deixar o trono sozinho, e Absalão vai morrer para você voltar para o trono. Quem tem ouvidos, ouça. Mão direita lá para o céu. Abra bem a palma da sua mão. Tinha um monte de recado aí, mas não vou dar agora não, porque nós temos que ir embora, 10h30. Estou com fome, vai fechar o restaurante. Abra bem a mão.
Diga comigo, que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho, a consolação, a direção, o poder do Espírito Santo, que foi enviado à terra, traz a mão no coração e diga que habita em mim, joga em direção à sua casa e diga, seja com todos, agora e para sempre, amém. Vai embora em nome de Jesus, em paz, em segurança, na bênção. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.